Muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Abrir a Porta ao Gato. Eu sou o Tiago, estou aqui mais uma vez com o Hugo e com o Pedro. Com o Prugo Alô. e com o Edro. Hello. Com o quê? Com o Gurro e com o Drepo. Ai, mãe. Com o Drippy. Drip. Como é que fica Derpy depois dessa? Vais evoluir para Dragapult. É, e depois jogo-me. Ok, não vou continuar esta frase. É um bom Dragon Ghost. É verdade. É o único? Sim. Chega só, vai dar gosto agora. Não. Baza. Enfim, e hoje estamos aqui para um episódio um pouco mais curto, rápido e se calhar mais abrangente e quase que um warning, tendo em conta o que se calhar o Hugo vai comentar neste episódio sobre universidade. Esta ideia que veio do facto de que nós estamos em época de exames e está àquela altura em que os putos que não têm bem noção de como é que se candidata ou como é que funciona a universidade começam a ver isto à última da hora. Sim. E que podem acabar por escolher algo que não seja do seu agrado todo. O que é que tens a dizer sobre isto? Que tu e eu que caímos nessa. Não, eu só quero fazer um disclaimer. Este episódio eu sou o Goku acorrentado. Porque o Tiago disse para não usar asneira ou para mantê-las a um mínimo, e isso implica eu não poder de facto verbalizar todos os meus pensamentos e sentimentos em relação à minha universidade. Mas eu acho importante também a gente dar um contexto, tipo, o que é que a gente faz ou o que é que fizemos, etc, da universidade e tal. Sim. Para contextualizar então, tanto eu, primeiro todos nós viemos de Ciências e Tecnologias no secundário. Sim. Eu e o Pedro até éramos colegas. Depois, para a universidade, é que começou a descambar. eu e o Hugo fomos para a licenciatura de Bioquímica na nossa amada FCUL. Não, sim, a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. E o Pedro, diz-me Pedro, o que é a tua licenciatura? Eletrotécnica e Computadores do Politécnico. De Setúbal. De Setúbal, Exato. sim. Eu demorei 3 segundos a lembrar-me do nome agora. Por isso é que eu vou para. Não, lá está. Há quem escolheu uma universidade perto. Não foi o meu caso. Lamento. Mais pela nota do que propriamente pela universidade. Prontos, lá está. Todos queríamos ir para a nova. Quer dizer, hoje em dia já não sei, Eu mas não. todos tentamos. Não tinhas metido a nova como primeira? Era a minha segunda opção. Entraste a tua primeira? Aí é casarado. Não é azarada. A escolha estava mal feita desde o início. Lá está, também. Eu lembro-me que eu tinha metido Biologia Celular e Molecular na nova. Depois ainda tinha metido outra coisa na nova. Depois tinha metido outra cena na nova. E depois sim, Bioquímica na FCUL. Se eu tivesse ido com o que eu entrei na primeira fase, eu teria tirado Engenharia Informática. Que eu entrei em Engenharia Informática na nova. Quem sabe, se calhar até teria sido boa ideia. Não, eu acho que me teria passado mais, honestamente. Eu acho que sim. Conhecendo a minha interação com programação e informática, eu sou terrível com computadores. Tipo, a internet vai que não vá, mas agora com computadores em si, e como é que certas coisas informáticas funcionam, eu nunca entendo.
eu tirei, ou estou a tirar, pronto, estou a tirar aqueles cursinhos tipo online de Python e já há algum tempo eu dei uma pausa nisso, mas andava a tirar e deixa-me te contar. Quando eu sou largado nisso, eu rebelo-me contra Deus. Eu sou mais ao contrário. Quando nós tivemos contacto com Python no curso, eu achei super interessante, mas por causa de ser no contexto em que foi, eu não consegui, ou tipo, não tive vontade de explorar mais. Porque eu fiquei tipo, até parece interessante aprender a parte do código e etc e tal. No entanto, quando o produto final, eu sou um bocado produto final orientado, quando o objetivo não me interessa, o processo torna-se desinteressante também. Sim, sim. Não, tem uma outra parte que eu quero mencionar aqui um parênteses. O Hugo é das pessoas que mais se passa quando o código não funciona e ele não sabe porquê. Não, sim. E não ironicamente, eu me divirto-me um bocado quando isso acontece. Não, é que é de um masoquismo. A maioria das pessoas ou fica confusa ou fica um bocado frustrada. Não, o Hugo é raiva mesmo. Sim, é giro. Todos os Bips e Yoshis que ouviram até hoje seriam ditos como um nortenho diria. Sim. Num espaço de um segundo. Não, eu grito mesmo com o computador quando eu não percebo o porquê. 90% eu tenho noção que é ignorância. Se eu de facto estudasse a coisa, eu seria muito, muito mais capaz de identificar o que é que se passa. Mas quando eu não sei, é muito sofrimento. Mas é giro porque é um bocado uma Souls-like experience. Por acaso era o que eu ia dizer, parece ele lutar contra bosses Dark Souls. Não me estás a comparar a programação Mas com Souls-like. porque eu sofro muito e dou muito rage, só que nunca é sentido. Porque eu quando berro, quando tipo, me chateio, não é eu zangado, é eu chateado com a situação e a expressar isso. No fundo, pronto, é só um programa, não é assim tão mau. Só que depois a dopamina que vem quando aquilo de facto funciona e eu encontro o problema é muito fixe. É um bocado equivalente a matar o osso. Por assim dizer. Ok. Entendo a analogia. Por aí consigo entender, sim. Por aí consigo entender. Ok. Mas, dando um passinho atrás de programação. Sim. Antes de dar esse passinho atrás, na verdade, Pedro, tu tens cadeiras de programação. Já tiveste, correto? Sim. Como é que é a tua experiência? Queres saber? Eu só digo que eu aprendi certas coisas no meio do teste. Isso é a universidade no geral. Não, também é verdade. É aquela bioquímica 2. Eu lembro-me, tu saís do teste, mandas mensagem, nem sabes o que é que eu aprendi. Descobri isto a meio do teste. Brinca. Não, eu acho que é aquela coisa quando tu estás na zona e tiras algum enjoyment do que estás ali a aprender ou ali a fazer. Realmente, durante um momento, consegues aprender alguma coisa durante os testes. Mas estavas a dizer, Pedro? É daqueles testes que têm tipo 6 partes e se tu fizeres 3 passas. Então a partir da terceira é tipo pontos extra. Certo ponto estava tipo, deixa o código corra. Lá está. Lá está. Mas pronto, voltando uns passinhos para trás. Bioquímica, Hugo. Tu e eu. Tu e eu contra uma faculdade. Eu não posso dizer nada. Spama Yoshis na parte de dizer coisas. É mais ou menos uma coisa. Imagina que estás a jogar Mario e tipo multiplayer e todos os players têm um Yoshi. É um bocado o exemplo do meu discurso. Não pares de ouvir o Yoshi. É aquela coisa. Vamos ter cuidado com as analogias. Porque já houve um edifício que foi realmente alvo de ataque. E ainda por cima é aquela coisa do
finals week or my final week. Stay tuned. Mas sim, o que surgiu esta ideia de conselho para qualquer pessoa que se calhar se depare com este podcast, seja pelo nome ou pelas tags em baixo, porque nesta altura o pessoal procura. Eu lembro que eu procurei porque eu não fazia a mínima ideia de como é que se entrava na faculdade ou como é que era, sequer o processo. Mas é o ter cuidado, atenção e ir naquelas coisinhas dos open days para ver as coisas. Porque eu não vi, pensei que bioquímica era uma coisa, turns out foi outra, desiludi-me. Mas podemos falar disso. Podemos falar da armadilha que eu pelo menos senti. Como assim? Que armadilha? Porque eu lembro-me de ser o primeiro semestre e eu estar lá, super contente. Estou na faculdade, bué da fixe. As aulas, nice. Cadeiras, nice. Estou a ter física geral, estou a ter cálculo, estou a ter álgebra, estou a ter biologia, estou a curtir, estou a vibar. Bué fixe, bué nice. Estou a ter boas notas, estou a divertir-me. Está a ser cool. Está a ser mais ou menos o que eu estava à espera. Chego ao segundo semestre. Parece-me química orgânica. Parece-me bioquímica. Eu penso, ok, agora ficou difícil. Mas nada que eu não consiga lidar, né? O gajo faz. Chega ao segundo ano e pensa, é só isto. Aquelas cenas agora é só isto. Aquelas cenas do primeiro ano não tinham nada a ver com o curso. Ou não? Só 2 cadeiras. Não, relembra-me, medita comigo. Porquê é que nós tivemos cálculo? Isso é uma excelente. Tu tiveste cálculo para química física. Agora, porquê é que utilizaste a maior parte da química física e eu não consigo dizer? Diz-me o que é que eu sei de química física que não entropia e energia de Gibbs? Nada, honestamente. É das coisas mais deslocadas. E mesmo assim tu aprendes um bocado de energia de Gibbs já numa outra cadeira, na Bioquímica 2. Por isso, o que é necessário. Não. E eu digo isto porque eu fiz um quarto ano. A licenciatura são 3. Eu fiz um quarto ano só com Química Física. Ou seja, o que eu não vi ligado ao resto do curso manteve-me preso. Foi de uma frustração. Yeah. Mas sim, é isso. Eu, ao contrário de ti, eu não estava a achar assim tanta piada ao primeiro ano. Ainda menos ao segundo semestre do primeiro ano. Sim, mas pronto. Mas eu fiquei um bocado mais, assim, descontraído. Porque me disseram, bioquímica a sério começa no segundo ano. E eu, ok, deixa aguentar para ver como é que é. Isso é hilariante, em retrospectiva. É tipo, ok. Ok. Está ainda mal. Mas pô, começa a sério. Quando começa a sério, eu não volta. Por favor, volta para as cadeiras desconexas e gerais. Eu gostava quando estava mal, agora está pior. Primeiro estava mal, agora parece que piorou. Sim, foi literalmente isso. Eu faço o primeiro semestre do segundo ano. Pois olha, agora não vou parar agora, né? Não, mas é exatamente esse o problema. Porque eu garanto, se este curso fosse como era pré-Bolonha, de 5 anos, no segundo ano eu estava fora, mas tipo com uma pinta gigante. Sim. Agora, quando a gente está literalmente a meio, pensa, que parar agora não, né? E pronto. E é esse pensamento do parar agora não. Faz com que a gente não esteja aqui. Eu livrei-me há 5 meses. O Hugo ainda está nesta batalha. Eu tenho mais um mesinho disto. Pois.
O Pedro, por outro lado, que entrou um ano mais tarde que nós, vai ter esta batalha ainda mais um ano. Depende de como for o próximo ano. Mas estou bem a pensar em deixar as matemáticas um ano só para elas, ou seja, um ano com 4 cadeiras. Não é praticamente nada. Por isso é ver depois. É que, pelo menos eu e a minha maneira de pensar, eu não acho que matemáticas em certos tipos de cursos se encaixem bem como o curso está feito, embora serem dadas para as pessoas entenderem a matemática. Porque eu, por exemplo, eu não consigo estudar matemática no meu curso, ao mesmo tempo estou a estudar outra cadeira, porque são maneiras diferentes de ver a matemática. E faz-me uma confusão do caralho. Pois. Eu e o de matemáticas tivemos muito poucas. O que é que nós tivemos assim de matemáticas além de cálculos? Álgebra. E sim, foi álgebra, essencialmente. Foi álgebra e... Depois a única coisa mais pesada de cálculos foi química física, mas isso também. Química física e espectro. Foi física quântica. Mas também é física, se bem que tinhas que saber uma boa parte de matemática ali no meio. Sim, por acaso até espectro até tinha bastantes partes que tinhas que saber matemática. Sim. Mas pronto, isto tudo para dizer que é necessário informar-se em relação ao que se vai escolher para fazer durante 3 anos. Sim, o mais importante, pelo menos para mim, que era uma coisa que eu não estava ciente, e se calhar era só eu, foi que o meu percurso académico sempre foi muito segue. Foi sempre a andar, nunca foi parar para pensar muito. Foi sempre anda, coisas. Cheguei ao nono ano, tenho boas notas, ciências, e nem pensar mais sobre o assunto. Psicotécnicos, que é isso? Segue, estás a ver? Pois, eu não os fiz. Eu fiz, mas olhei para o resultado, dizia: uau, tens tanto em. Era? Tens tanto em artes como tens em ciências? Eu, está fixe, então vou para ciências. Errou feio. Mal sabia ele. Não, eu gosto que eu tinha. Era. Ciências era o mais alto, por 2 pontos ou uma coisa assim. 2 de 100, uma coisa assim. Ciências era o mais alto. Depois era artes. Depois era humanidades. E a economia estava tipo no baixíssimo, quase zero. E eu. Ciências e diz. É ciências que eu quero. Ciências e diz, vou só olhar para quem está no topo e não para os resultados tipo num overview geral. Não. E nem foi isso. Eu acho que eu nem olhei para os resultados em condições. Tipo, os resultados só confirmaram o que eu já tinha. Aliás, eu tenho a sensação que eu respondi às perguntas já com o objetivo de calhar ciência. Porque, come on, eu tenho boas notas. E eu gosto de física e química. Bora para ciência. Eu adorava as aulas de física e química. Bora para ciências. Essa foi fun. Sim. Não, e foi fun. O secundário foi muito giro. E o secundário, adorei as aulas de física e química. E de biologia. Boa nice. Por isso é que eu fui para bioquímica. Adoro física e química, adoro biologia. Mas não, é o paraíso. Toma só química. Não, e nem é só isso. Eu olhei para aqui e pensei: é o paraíso. Vou dar biologia e vou dar química. As duas coisas que eu gosto. Segue. Pois. Não, eu lembro que o meu favorito desde sempre foi sempre tipo as ciências e biologia e geologia. Que eu adorava mesmo aquilo. Eu gostava de física. Mentira. Durante o secundário eu não gostava de física e química. Quando foi para começar a estudar para os exames de física e química, eu comecei a adorar física, mas a minha opinião com química sempre foi meh. Mas depois eu olho para bioquímica e penso: bioquímica? Pensei que tinha mais bio do que química. Estávamos os dois errados de maneira diferente. Que giro. Sim. É que eu olhei para aquilo. Descambou. Não, eu olhei para aquilo e via células. Eu pensava: isto vai ser depois giro. Bora estudar células. Assim que eu vi a minha primeira via metabólica, ponderei 50 formas de me matar diferente. Puxaram da minha cabeça.
Se bem que a cadeira que eu havia de metabólica deve ter sido das minhas favoritas. Sim, não, por acaso, eu também estou aqui a falar, mas. Lá está. E processos, mas eu sei que tu com o processo se calhar não tens a mesma opinião. Não, eu gosto muito de processos. Aliás, agora processos está a ser muito fixe. Não, pronto. Agora que está mais focado em bioenergia, a coisa está bem. Está bem gira. Sim, Não, sim. E agora que, lá está, estamos a falar da universidade também, é importante alertar às pessoas. Neste momento, processos é capaz de ser a única cadeira, na minha memória recente, em que a matéria é dada e sai no exame. De forma 1 para 1. Ou seja, a matéria é dada numa aula e sai em proporção no exame. Não sai desenvolvida, não sai exponenciada, não sai aplicada a um artigo qualquer. Sai a matéria que foi dada na aula. A professora, dia 1, aula 1, disse: esta é a fórmula para calcular isto. Tu vais ao teste, está lá a fórmula para calcular. Lindo. Arte. Porque depois eu vou fazer outro exame de outra cadeira. O professor falou de uma coisa na aula 1, no exame está coisas que nunca nem vi. Amigo, deduz a partir do que deste na aula 1. É? Não tiveste cálculo 2, 3, 5. Não tens pensamento crítico, vá, pensei. Não, é que até. Pensa se fosse pensamento crítico. E eu acho que vou querer falar um bocadinho disto também depois mais à frente por causa do estado do ensino. Mas isso é outra história. Que é. Como é que é possível? Ou porque é que eu sinto que quando estou a estudar para um exame, eu não estou a estudar a matéria. Eu estou a estudar o exame. Está a perceber? Sim. Eu não estudo a matéria, eu estudo o exame porque o que importa é a nota, não é o que eu aprendi. Aliás, for God's sake, eu não me lembro de nada. Sim, basicamente. Nem tu, nem eu. Nem tu, nem eu. Nada. Se a gente começar a falar e tu me fores perguntar coisas, nomes até vêm à cabeça, alguns conceitos até podem voltar. Não, sim, porque tiveste que os marrar. Mas eu não me lembro de nada. Sim, de nada. Se tu chegas ao pé de mim em Química Orgânica, pedes-me para fazer o mecanismo de uma reação, eu olho para ti e rio-me. Eu tive 16 no exame. Não me lembro de nada. Eu também já não me lembro. Eu decorei o exame e fiz. O pessoal no mestrado é que agora está real. Vês que tipo, até os que só memorizavam agora estão também realmente a aprender. Só agora. Um bocado tarde. E pronto. É um problema, eu diria. É um bocado assustador. Pelo menos para mim, ver que não vou seguir mestrado na área propriamente. Não sei. Assim, não é em bioquímica. É em ciência, mas não é em bioquímica, sem dúvida. Portanto, eu acho um bocado assustador. E imaginar, por exemplo, se eu me forçasse a seguir, dar o famoso double down e fazer um mestrado em bioquímica. Porque eu tenho nota, eu entrava se quisesse, né? Mas sim, eu não era capaz. nem eu. Nem eu. Fisicamente, e isso é uma coisa que eu nunca tinha sentido. E eu tenho a certeza que muitos colegas meus identificaram-se com isso, principalmente os que tinham mais dificuldades durante o secundário. Eu tenho amigos que foram para ciências e nunca gostaram da escola, mas foram para ciência porque achavam que era para onde tinham que ir. Passaram super mal e eles sentiram isto naquela altura. E esta cena de eu não fisicamente não conseguiria chegar às aulas e pensar, eu prefiro qualquer coisa a isto. Sim. Portanto, acho que é muito importante quem está a escolher um curso pensar no reverso disto, que é escolher algo que estejas sempre disposto a ir. Não pode ser algo que tu gostas 3 dias por semana. Não pode ser algo que tu achas fixe em doses pequenas. Tem que ser uma coisa que tu depois conviver na comunidade académica. Quando se escolhe um curso, tem que ser uma coisa que se está disposto a ler, falar e aprender tudo, 24 horas por dia. Sim. Tem que ser uma coisa que se alguém chegar ao pé e começar a falar sobre, tu tens que
querer desenvolver e querer conversar. Sim, sim. O que pelo menos quando éramos nós com o nosso grupo, depois tinha gente que gostava muito do que estava a fazer lá. E sempre que começava uma conversa de bioquímica, eu virávamos um para o outro. Então o jogo de ontem foi bem fixe, não foi? Então o que é que tens lido? Lá está. Era o famoso. Então o que é que tens lido? Sim. Olha este mangá. Yeah. E é isso que como estavas a dizer, que esse pessoal, tens aquelas pessoas que nunca, o sistema de ensino só não foi feito para elas, ou elas não foram feitas para o sistema de ensino. Sim. E qual é que achas que é a característica de uma pessoa que não foi feita para o sistema de ensino assim, desde o início, desde secundário ou antes? Eu tenho um take um bocado pouco ortodoxo dessa parte, que é: eu não acho que haja pessoas que não sejam feitas necessariamente para o ensino. Apenas acho que a certo ponto o ensino vai falhar contigo, porque tem que acontecer. Há de chegar um ponto que tu seguiste os passos e a partir daí o ensino deixa de ser para ti, porque graças aos cursos profissionais nem tanto, mas se nós ignorarmos isso, o que pelo menos comigo aconteceu muito, dizerem para ignorar os cursos profissionais porque tens boas notas, segue em frente. Sim. Mas e há muita gente que só ignora mesmo por preconceito. Mas mesmo se não ignorarmos os cursos profissionais, eu acho que a certo ponto o ensino deixa de ser para ti. Ou seja, toda a gente se encaixa na ideia de pré-primária. Toda a gente, não importa o tipo de miúdo que seja, toda a gente se encaixa lá. E à medida que vais subindo, tu vais notando que há miúdos que já não estão dentro do molde que o ensino quer da criança. Seja quando chegas ao primeiro ano e os putos percebem que não têm a capacidade de estar sentados numa sala a prestar atenção. Quando chegas ao quinto ano e percebes que as disciplinas que tens não te interessam e as que te interessam são negligenciadas pelo sistema. Um puto que chega ao quinto ano e gosta de música, parabéns, tens a disciplina de música. Espero que gostes de tocar o Titanic em flauta. Tocar? A minha aula de música nem tocava nada. Olha, então, pronto, estás a ver? Ai, é bem. Ou seja, eu acho que há estes pontos em que cada pessoa desconecta-se do ensino. Por exemplo, eu sei o meu, que foi a faculdade. Foi o ensino funcionar perfeitamente para mim, até eu chegar à faculdade e perceber já não funciona. Eu não consigo, esta falta de estrutura não é para mim. Eu não me encaixo num ambiente em que é num ambiente tão autónomo. O meu cérebro não funciona assim. Eu preciso de uma estrutura. Pronto, acontece. E acho que isto acontece com toda a gente a pontos diferentes e por motivos diferentes. Mas eventualmente, por que motivo for, vai haver essa desconexão. Para algumas pessoas não há. Ou só acontece já quando ou conseguem permanecer dentro do ambiente do ensino e florescer completamente até ao fim. Que são pessoas que têm as características que o ensino quer. Ou seja, eu diria que a pergunta seria mais, pelo menos para mim, o que é que o ensino quer do que o que é que o ensino não quer. Então o que é que o ensino quer? Que seja capaz de estar sentado, ouvir e decorar. E é isso. Sim. Ok, sim. Calma, faltou uma e replicar. Sentar, ouvir, decorar e replicar. Se fores capaz de fazer isto, consegues fazer o que é que tu queiras no ensino. Sim, tradicional, principalmente. O ensino de agora é mais para industrializado, como maneira de dizer. Sim. Sim, lá está. E é aquela coisa que tu mencionaste. E os cursos profissionais. O pessoal que foi para curso profissional já está com o trabalho. Eu estou aqui. Gravar podcast. E além disso,
o, também há aquele menor, mas existente, estigma também contra a politécnicos. Politécnico não é universidade. Desculpa, Sim. Pedro. Eu por acaso não sabia deste estigma, até te dizeres, para mim era tudo a mesma coisa. Não, mas não é como os cursos profissionais e os cursos gerais, mas também tem esse pessoal, porque é como se fosse tipo, é o curso profissional do ensino superior, Sim. só que tu tens muitos menos politécnicos, mas o pessoal do politécnico costuma sair já com estágios e essas coisas todas. Porque eu até ia dizer aquilo que vocês estavam a dizer de só aprender no mestrado. Isso não existe no meu curso, seja pela quantidade de laboratórios que temos, ou seja pela quantidade de projetos que temos. É impossível tu não saberes nada no final do teu curso, praticamente. Podes não saber muita coisa, porque, por exemplo, eu estou no meu curso e não sei nada de, por exemplo, programa Real Otávio e MATLAB, que é usado em várias cadeiras. Sei fazê-las à mão, não sei usar o programa. Nem quero aprender a usar o programa. Para mim é um dos piores programas que isto estava a fazer. E olha que o sistema de ensino sabe pegar em programas maus. Sim, isso é de certeza, não me digas nada. Mas não has de saber esse, has de saber outro. Como, por exemplo, eu tenho agora trabalhado em KiCad para fazer um projeto. E desse eu sei, consegui aprender isso. Ele aqui, cá. Desculpa. Lá está. É essa a diferença. Que acredito que nos profissionais também seja algo assim, tipo, estão-te a ensinar diretamente, tipo, olha, é assim que se faz este trabalho. Sim, Eu é prático. Eu até me lembro do Miguel quando começou aquele bocadinho de curso que ele fez, profissional, de estar a falar de coisas que eu dei no meu. Por exemplo, resistências, partes assim mais elétricas de matéria. Eu lembro dele estar a falar disso e de como é que se calculava. Que eu até depois ainda não estava a ter um curso, mas tinha que pedir os apontamentos, porque daria jeito. É a matéria que iria dar. Sim. Acabei não lhe pedindo, esqueci-me. Clássico. Mas sim, imagino que seja uma coisa mais. Não é dão matéria para tu saberes, porque tem muitas cadeiras que, justamente a parte teórica é horrível, é dada horrivelmente, mas a parte prática tende a ser um dos maiores apelos de politécnicos e cursos profissionais. Não, eu só queria fazer este parênteses que tu ao descreveres a cena de que eu já tinha falado de cenas do meu curso, tipo assistências e cenas elétricas assim, é a mesma coisa de eu virarmos aqui, bioquímica, proteínas e Proteínas e lípidos, enzimas e também andam aí. essas coisas. Enzimas fazem coisas e cenas e há reações e tal. Ainda bem que nunca ninguém me perguntou o que é que aprendi no curso. Não, tu não sabes. A minha avó é uma mulher incrível. E ela é das pessoas que, mesmo já tendo muitos anos de vida, adora aprender e continua ativamente a aprender sobre tudo. O que ela mais faz, ela usa a reforma dela para continuar a aprender e a desenvolver os conhecimentos dela sobre todas as áreas neste planeta. E uma das áreas que ela mais gosta é a ciência. Ou seja, ela volta e meia leu um artigo sobre um medicamento novo, um processo qualquer que estão a fazer em laboratório e vem-me perguntar. É o maior jogo da Among Us de sempre. Tentar fazer com que a minha avó acredite que eu aprendi alguma coisa no curso. Não queres desiludir a avó. Não, e é muito fofinho, porque ela, há momentos em que eu percebo que ela sabe mais que eu de certas coisas, porque ela gosta daquilo, eu não. E então ela vem comigo e fala comigo de coisas e eu respondo, e ela para e pensa e diz: és capaz de ter razão. Ou seja, ela vê-me como alguma autoridade na coisa, o que seria de esperar, porque eu é que fiz o curso, não é? Sim. Mas pronto, eu percebo. Não, lamento, avó, a senhora percebe muito mais que eu. Ufa. Mas ainda bem que. E esse é o único contacto que eu tenho com pessoas a perguntarem-me:
Fora isso, é só o famoso comentário. Estudas o quê? Bioquímica. Ui! Sim. Sempre. Sempre. Sim. E eu olho para a pessoa e digo, amigo, eu não sei muito mais que tu. Amigo, continuo desempregado. Não, estou em uma tarde bem estudada, apanhavas-me. Lá está. Se a minha avó apanha, depois de ver E- 2 vídeos no YouTube. Sim. E eu sinto isso da cena do que eu durante estes 3 anos e meio o meu gosto por conteúdo científico caiu a pique. Eu acabei há 5 meses e agora está-me a voltar a aparecer essas coisas. E eu ando a consumir a montes, tipo, essas coisas de ciência, tipo, canais de divulgação de ciência e tudo mais. Mas eu penso, no ensino é tão pior. Também é engraçado aquela coisa, quando eles estão a falar de certas coisas que eu estudei no curso, parece que liga tipo uma luzinha na minha cabeça do eu mais. Se ele disser mais uma ou 2 palavras, eu entendo perfeitamente o que é que ele está a dizer. Tipo, porque lembras, nem que tipo, foi uma coisa que tu leste pelo menos uma vez no teu curso. Eu tenho o oposto, quando eu vejo alguém a começar a falar disso, eu penso, mais uma ou 2 palavras e eu desligo o vídeo. Mas pronto. Mas é porque eu ainda estou muito dentro da coisa. Sim, ainda estás em. Daqui a 5 meses falamos. Sim. Dá-lhe meio ano. Quando estiver feliz. E pronto, depois isto vira para o. Ok. O que é estudar na ciência. Bate na mesma. O que é estudar na ciência é giro. O conteúdo. O estudar e a comunidade científica. E se calhar o ensino científico. Não! Porque é como estavas a dizer há bocado que o ensino não me faz tipo aprender a coisa. Faz-me decorar o exame que vem aí. Sim. Ou seja, tipo, não querem propriamente saber se eu sei aquilo. Tipo, há uma ou 2 cadeiras que, pronto, por laboratórios ou trabalhos, tu precisas de entender o que é que se passa ali. Mas é como se eu entendi, eu decorei para esta apresentação. Foi-se. Acabou. Mas é. Depois a comunidade científica que Tiago de, sei lá, 17 anos virar-se, quer ser cientista. Tiago de 22 por favor, não. Porque isto é uma crítica que eu tenho a fazer, que pelo menos nunca te vi muito a fazer, Hugo, e não vi muitos outros a fazerem. Até tive alguém que me contra-argumentou durante enquanto ele estava a fazer mestrado agora. O Luís. Sim. Ele apareceu aqui o episódio anterior. Mas que para mim foi a sensação de que a comunidade científica é muito unpleasant e assim mais picky, muito picky e agressiva. Nem que seja, não que seja fronteira, tipo direta, mas agressiva contigo. Tipo, tu percebes e sentes isso. E isso foi uma cena que eu não gostei, sem tendo em conta que todo o ponto é trabalhar em conjunto para chegar a um modelo próximo da verdade ou do universo. Não, eu concordo perfeitamente. Eu só nunca entrei por aí por uma questão mais de respeito para quem está connosco. Que é malta que ativamente quer entrar e ativamente quer fazer parte dessa comunidade. Para mim, a comunidade científica, pelo menos o lado que eu tive contacto, sempre foi nada aptitude. Exato. É tipo, foi sempre uma de. Assim, foi. Ao primeiro contacto foi. Ok, vocês parecem estar muito infelizes. Não me apetece associar-me com vocês. Sim. Vocês parecem que os pontos baixos são muito baixos e os pontos altos são ignorados. Exato. Porque é preciso financiamento.
mas ninguém nos paga. É preciso fazer pesquisa, mas depois as nossas pesquisas são roubadas. A gente trabalha à base de citações. Precisamos que alguém cite os nossos trabalhos. E por isso somos completamente biased em qualquer tipo de apresentação que a gente faça. Os nossos professores e todos os professores, porque é isso que a comunidade pede, favorecem os seus trabalhos acima de tudo. O nosso ensino, que é suposto ser cru e neutro, não é, porque os professores apresentam os nossos trabalhos, os trabalhos deles, porque querem que a gente, assim que saia, se lembre deles. Porque é o que é. Ou seja, porque eu garanto que a malta que está a estudar a bioquímica na Dinamarca não está a aprender o artigo escrito por 5 tugas. Digo eu aprendi. Digo, lá está, eu duvido. Estão a estudar o artigo de 5 dinamarqueses. Exatamente. E eu olho para aquilo e penso: malta, que tal pararmos de ser tão pretenciosos? E tipo, fazer só as coisas. Sim. Porque depois também é-nos mostrado muito. Para mim na faculdade eu vi muito o lado feio. Eu acho isso é bom. É importante vermos os pontos negativos do que é que nos estamos a meter. Sim. Não é? Porque os pontos negativos normalmente estão muito escondidos para quem vê de fora. Ou seja, quando estás lá dentro, conseguiste ver os pontos negativos. Foi muito bom. Pena é que eu não vi os positivos. Eu... tipo, investigação, que foi uma coisa que disseram que eu ia ser bom desde que eu tinha 10 anos. É uma coisa... Por favor, não. É uma coisa que eu agora olho e penso, é um saltitar de artigo em artigo, de financiamento em financiamento, em que durante os primeiros anos de praticar temos que simplesmente fazer o que querem de nós, sem qualquer tipo de escolha ou agência. Uhum. Aliás, nós temos um colega nosso, outro, o Sasha, que o tema dele de mestrado ele não o escolheu. E isso não foi-lhe dado porque o laboratório é muito grande e não pode estar sempre a criar temas novos. O que faz sentido, não é? Se há 20 pessoas no laboratório, cada pessoa está a fazer um tema diferente, foi o coitado do laboratório. Só que ele não escolheu o tema. Ele aceitou porque ele até gosta daquilo e não o incomoda passar o próximo ano a trabalhar numa coisa que ele não escolheu. Para mim isso parece, sei lá, demoníaco. Não, parece algo que uma criatura do inferno apareceria e dizia: olha, tens aqui um contrato, durante 1 ano trabalha nisto. Eu até gosto da ideia. Então agora tens que rodar os dados para ver se vais mesmo gostar da ideia ou não, porque não podes voltar atrás. Estás 1 ano aqui preso nisto. E toda a vida deles parece ser muito à volta disso, até conseguires algum tipo de cargo que te deixe ser capaz de tomar essas decisões. E eu não quero viver assim. Não, muito obrigado. Há alguns que não chegam. Tiveste professores já com longas carreiras, mas que não se mexeram muito. Não, mas não, muito obrigado. Não é para mim. Eu prefiro uma comunidade que esteja disposta a ensinar o que é bom, independentemente de qual é que é o papel que a pessoa que está a ensinar tem nisso. Prefiro uma comunidade que seja capaz de dizer: faz o que queres e o que gostas. Por muito idealista que se calhar isto sou. Mas se isto sou idealista, deixa-me ser idealista. Não quer saber. Sim, não. Só voltando atrás que eu queria comentar naquela cena de que tu estás a aprender coisas relacionadas aos professores. Tiveste várias. O teu último projeto de artigo tinha a ver com a investigação do professor que estava à frente da cadeira. E tu tiveste outras 2 cadeiras inteiras. Eu se calhar dou um Yoshi aqui em cima, porque eu não sei até quando é que me apetece estar a dizer diretamente que é. Não que eu tivesse algum problema de falar com essas pessoas sobre isto. Uhum. Se o professor viesse aqui falar comigo, eu acharia incrível. Mas, por exemplo, espectro e proteómica. Proteómica, então! O senhor virava-se: ok, próxima aula, estudar aqui o meu artigo.
Pretentious today, huh? Sim, é muito porque. E até, por exemplo, a proteómica é um bom exemplo porque nós tivemos muitos artigos. Os primeiros artigos eram artigos internacionais e publicados e bastante referidos. Tal. Sim. E a gente, ok. Estava bom, estava interessante. E a gente disse, ok, muito fixe. À medida que passam as semanas, a gente, porquê é que agora só estamos a ler artigos deste grupo de investigadores? E porquê que é o mesmo grupo que nos dá aula? Afunilou, sabes? Tipo, isso até pode ser um bocadinho uma visão estranha de quem está de fora. Porque eu entendo o que vocês estão a dizer, realmente eu não tinha paixão de estar sempre a ler artigos, por exemplo, só de um professor. Mas a um certo ponto também acho que poderá ser, porque se a pessoa está a dar esse tipo de matérias e ele está a fazer uma investigação sobre isso, é muito mais fácil para ele explicar o que ele sabe mesmo que ele está a investigar do que uma coisa de outro investigador. Mas entendo o vosso lado, não estou a dizer que não. Porque Não, eu também claro. não tinha paixão para estar sempre a dar artigos do mesmo professor. Não, sim. Para mim a cena é o facto que é uma cena que está tipo no bloco da licenciatura. Tipo, pronto, tinhas era uma opcional na mesma, mas a outra não. A primeira que eu tinha mencionado não. É uma coisa obrigatória. Essa parte que está incluído no que nós queremos ensinar, porque licenciatura eu sempre tive aquela ideia de que é específico, mas é um geral dentro do específico. Não, e não é um ensino um bocado quebrado. Porque, ok, eu entendo que o professor vai, até é bom para ele, está a ensinar algo numa área que ele entende mais. Mas porquê é que eles têm esse luxo que os meus professores de secundário não tiveram? Tipo, a minha professora de Fisicoquímica tinha licenciatura em Química. O que é que ela fazia? Parava de dar a Física? Porque ela Não. percebe de Química? Não, né? Sim, por isso é que eu estava a dizer. Eu até achava interessante eles também depois. Isto estava a dizer, estou a dizer agora. Uhum. Mas até achava interessante eles tirarem a cabeça um bocadinho da caixa e darem coisas de fora que até podem não saber muito, até para dar-vos outra perspectiva do que é que poderia haver. Porque eu realmente acho isso estranho só darem de uma face. Eu acho que, pelo menos para mim, houve um pequeno efeito psicológico nessa parte. Aí eu assumo culpa minha, até porque eu já estava fora da minha zona de aproveitamento. Mas que é o mundo da bioquímica pareceu que eu sempre apenas sabia uma ínfima percentagem do que era. Ou seja, eu nunca tive noção de o que é que há para saber daqui. Ou seja, nunca nada foi muito claro. Eu sentia que eu estava a explorar o meu cantinho. E que havia todo um mundo que eu não tinha acesso. E que nunca senti que tive as ferramentas para o procurar. Ou seja, e sentir que estás a acabar o curso. E que não continuas sem as ferramentas para explorar aquele mundo. O mundo que é a bioquímica. É um bocado estranho. Mas eu aí também assumo que a parte é pessoal. Sim, é porque eu também nunca tinha pensado nesta cena dos pessoas darem as suas cenas até agora, porque processando um bocado a minha cabeça, tipo, assim, rapidamente, ideologicamente, para uma licenciatura, é estranho. Agora, pelo outro lado, assim, mais, assim, sensato, é necessário. É necessário para este sistema que tu tens que aproveitar, tipo, estas coisinhas, porque lá está. Se a coisa já está toda quebrada, não é o ensino que a vai salvar, não é? Sim. Para não falar que quando tens casos em que tens professores que não são só professores, ou seja, estão a dar aulas e estão no seu laboratório, ou seja, acabas por ter um bocado uma divisão de prioridades e aí depois cabe-te a ti perceber se tens um professor que dá prioridade a ensinar ou se dá prioridade à sua investigação. E o que quer que eles façam, alguma das duas sofre alguma coisa, não é? Infelizmente, porque o grande problema da ciência que eu tinha noção, mas não tinha verdadeira noção até estar lá no meio, é não há financiamento de todo. E é muito assustador porque é uma área fundamental, né? Só que
não há dinheiro. Não há dinheiro ao ponto de para os professores fazerem as investigações, têm que ir dar aulas mesmo quando não querem. Nós tivemos Sim. pessoas a dizerem-nos que estavam mais focados na sua investigação porque é o que realmente querem fazer. Mas para o dinheiro, Mas têm que dar aulas se querem ter um laboratório. sim. E eu olho para isto e penso, não é este tipo de ensino que eu quero. Não é esta a minha cena. Eu quero um professor que me ensine, caraças. Quero um professor que é professor. Não um investigador desta faculdade que virou-se. Aí, para comer no fim do mês está complicado. Vamos ensinar. O que é que eu consigo dar? A minha investigação, bora. Se calhar no futuro ainda recebo mais algumas citações. Não, e eu culpo zero os professores por estas condições. Porque, coitados. Não. Eu também não. Estou mais aí contra o ensino e Não. acima ao sistema. Não, é a estrutura mesmo. Todo o sistema está... Para não falar do outro problema fundamental, que é só o facto de notas. Não é? Todo o sistema de notas é grave, porque embora seja a melhor forma que a gente tem de mediar e de medir se a pessoa aprendeu ou não, se tu começas a inclinar muito nisso, começas a dar a volta, né? Começas a perder o aprendizado, começas a ficar só com busca por números. Sim. Exato. E essa parte é muito problemática, principalmente até mesmo já nos miúdos novos. Tu tens esta situação de que crianças muito pequenas, que estão no 7º, 8º, estão só a aprender coisas para ter nota. E tu percebes que não cabe zero interesse ali. Uhum. E é um bocado assustador. Um bocado assustador. Sim. É tornar a coisa mais automatizada. Sim. Em vez de realmente aprender. O que nas licenciaturas já devia de ser diferente da escola normal. Sim. Dizer. Muito. Sim, por isso. Aliás, eu quase que acho que nem. Por exemplo, eu sou muito contra exames. 90% das cadeiras. Porque eu sinto que tira tanto do aproveitamento. Por exemplo, eu acho que eu teria gostado mais. Eu já percebi que não é para mim, portanto, por muito fácil que fosse a licenciatura, eu nunca ia gostar daquilo, porque não é para mim. Mas mesmo assim, sinto que teria gostado muito mais de todo o processo, não havendo a necessidade da nota no fim do semestre. Porque a quantidade de coisas que não saem em exame, não quero saber. A quantidade de trabalhos que eu posso ter 20 neste, mas se eu chumbo ao exame, chumbo a cadeira, para que é que eu me vou esforçar nisto? Sim, exato. Tipo, todo o teu aprendizado é condicionado para aquele específico e deixa de ser aprendizado, é só... Sim. Não, Sim. E desculpa, só porque eu vou dar um exemplo concreto, porque eu tenho que dar um exemplo concreto, porque revolta-me a sério, cadeiras experimentais, digo mesmo, pior, química experimental 1, 2 e 4, porque a 3 os professores tiveram bom senso. Como é que é possível tu fazeres cadeiras a 1 e 2 nem tanto, mas a 4, que toda a cadeira é para fazer um artigo, tu passas desde a primeira aula até à última a só fazer um artigo, e tu podes ter o melhor artigo, podes ter trabalhado desses meses tudo o que tu quiseres para ter o melhor artigo possível. Se o exame te corre mal, chumbas à cadeira. Que foi o que... Em que planeta é que isto faz sentido? Eu sei que soa muito... sei que é porque te aconteceu a ti e tal. De qualquer das formas, mesmo que não tivesse acontecido, isto não soa absurdo. Sim. Sim, eu até ia concordar mais, porque sendo que o meu curso está muito mais virado para a prática do que o vosso, até pelas conversas. Os meus laboratórios valem no máximo 40%, no mínimo 20%. E eles ocupam mais de metade do tempo de aulas. Pois. Se eu não passar um teste, até em certas cadeiras, se eu não tiver acima de 9.5,
então automaticamente chumbado da cadeira, independentemente de como bons sejam as notas de laboratório. O que normalmente são. Qual é que é o sentido? Estás numa cadeira a aprender coisas, aprendes como fazê-las. Chegas ali a uma partezinha teórica que podes até não relacionar com a prática, porque isso, por exemplo, acontece muito, mas eu acho que tem o seu sentido, porque tu vês as coisas físicas têm um sentimento completamente diferente de estares a ver num papel. Até, que eu até tive, eu até não teste de programação, eu tive um teste de programação a papel, que aquilo ali fez-me confusão à cabeça de uma maneira que não é contada. Qual é que é o sentido de uma coisa que é maioritariamente prática estar dependente de uma coisa teórica que está dependente do tempo que se calhar tens para estudar ou para ver o módulo como é que está feito o exame? Não faz sentido nenhum. E vice-versa. Teres que fazer coisas práticas por uma cadeira puramente teórica. Vale o mesmo. Sim. Porquê? Qual é esta obsessão com tem que ter nota aqui para passar? Tem que ter esta nota. Porque acaba inevitavelmente que, claro, os alunos bons, os alunos que estão dentro da coisa, não têm problema nenhum com isto. Como é óbvio. Mas qualquer aluno que não faça parte desses que estão claramente no topo do curso apanha com aquela situação de o que é que eu faço? Prefiro investir o meu tempo a estudar algo para eu aprender isto, fazer isto bem, ou vou fazer isto o que vale, não é? Porque nós atribuímos valor às coisas com base no valor que nos dão. O valor que nos dão, neste caso, é a nota. Esperam que eu me esforce 100% para uma coisa que vale 30%. Não vai acontecer. Não é? Principalmente quando eu tenho que dividir o meu esforço em várias situações. Aliás, mesmo os alunos bons isto acontece, não é? Terem trabalhos que dizem, este trabalho não vou fazer, ou vou fazer às 3 pancadas porque não tenho tempo. E são alunos que tinham potencial para fazer tudo perfeitamente bem. Sim. E há um professor aqui em Portugal, Tuga mesmo, que eu não me lembro bem do vídeo e não me lembro do nome do homem. Eu adoro. Eu tenho que começar para ver o que é que eu vou querer mencionar, porque fico sempre a dever alguma coisa para o próximo episódio. Mas fica a dever para o próximo, que é um professor que foi um evento qualquer que ele falou com um influencer e ele disse que ele era realmente contra as notas, que o ensino, tipo, está escrito que é algo contínuo, tipo, o método de avaliação é algo contínuo e outros 2 pontos que eu não me lembro muito bem, mas que é basicamente exames e testes não está incluído, não é assim que se devia ensinar. Mas toda a gente faz assim e ninguém está contra aquilo. Eu até me lembro que um bocado nessa onda, uma professora de inglês minha do secundário, ela virar-se, eu tenho que apresentar este X número de avaliações que fiz para vocês. Nunca me disseram quais é que têm de ser. Já estávamos sem tempo, estávamos no fim do ano, ela deu-nos a coisa mais fácil possível, tivemos notões, depois a média tipo aumentou e ela cumpriu a quantidade de avaliações que tinha que dar. É isso que eu vou querer trazer isso para o próximo episódio, que acho que é mais do que educativo, informativo, e seria uma boa forma de começar a pensar para futuros professores, Hugo. Obrigado. Que já está a começar a explicar, daqui a bocado vai ensinar mesmo. Ver se os termos são mesmo como o homem diz e faz alguma coisa de jeito. A candidatura para o mestrado está feita. Vamos ver se os STs batem certo. Essa é outra. E isto também que tu mencionaste era o facto de que tu não queres saber das coisas que estás a aprender porque queres saber da nota. Eu lembro de eu ter feito um trabalho sobre isso no secundário. Foi algo que a professora português nos deu. E era num teste, mas eu lembrei-me disto tudo que eu já sabia.
Foi no 12º, Pedro. Tu não te vais lembrar. Foi aquela coisinha que eu meti no jornal da escola. Foi a falar sobre o ensino na Finlândia. Que era para comentar sobre o ensino. E eu virei-me, ok, é para falar mal então. E dar uma bons diss track. exemplos. É uma diss track. Chama o Kendrick. Naquela altura ainda não, mas estava para vir. E foi basicamente isso. A dizer que na Finlândia não tens propriamente notas. Tens tipo, exames, esses tipos de coisas, mas a maior parte da avaliação é algo contínuo. Algo tipo, durante as aulas os tutores vão-te avaliando. O que é muito melhor do que, olha, estuda aqui para este exame que sai estes tópicos, estas coisinhas. Memoriza só isto. E não é o aprende isto. E se tu realmente conseguires aprender, estás melhor, estás bem, passas. E eles escolhem as coisas que eles querem. Sim, é que, por exemplo, eu não sou extremo nesta coisa das notas. Mas tenho muito aquela coisa em relação a isso de escolher as coisas. Aí sim, eu já sou um bocado mais até extremista do que em relação das notas. Pois dar explicações e ouvir alunos meus a dizer coisas que claramente eram coisas que eu dizia na altura. E coisas que até piores do que o que eu dizia na altura. Ter alunos a dizer que alunos em ciências e a dizer que a paixão é música. Eu a pensar, não, amigo. segue. Aliás, foi a última coisa que eu lhe disse quando foi a nossa última aula agora. Foi a última coisa que eu disse com ele. Nós estávamos a falar e disse, pronto, agora vais para o 11º ou no 10º ano. Vais para o 11º e vai ser mais difícil, boa sorte, mentaliza-te disso. Ele, pois, eu sei, não sei o quê. Mas olha, lembra-te, ao fim do dia o que realmente importa é fazer o que gosta. Ele olhou para mim, porque ele sabe que eu sei que ele gosta de música. E o rapaz ficou mesmo numa de... Ok, acho que estou a entender. Eu, pois, lembra-te, amigo, nunca é tarde mais para bazar. Sim. Sim. E tive um outro exemplo agora também, uma coisa parecida. A aluna de 9º ano, que odeia matemática. Eu dou-lhe as explicações de matemática. Tento fazer aquilo interessante. Mas a vida não gosta mesmo. É super bem disposta, mas não gosta daquilo. E vai para ciências. Ai, tadinha. Pois. E eu olho para ela e digo, amiga, não sei o que é que eu te posso fazer, porque são claramente os pais a forçar isto. E eu não sei o que é que eu te posso dizer, a não ser que, olha, tenta aproveitar. Porque ao fim do dia, e se calhar para acabar numa nota mais positiva, por muito que a gente reclame do ensino e stress com estas coisas todas, nunca é tarde demais para parar, voltar para trás, dar a meia volta e tirar um curso de linguística. Essa foi direcionada para mim? Isso ele está ligado. Mas foi direcionada no... Está certíssimo. E acho que é uma coisa que toda a gente devia ter em mente, principalmente os miúdos hoje em dia. Todos deviam ouvir isto e pensar que é um caminho não só viável, como em muitas situações o melhor mesmo. Sim, sim. Parar de mandar com a cabeça na parede. E é isso que eu vejo uma grande diferença. Sim, querendo finalizar isto rapidamente, vejo a grande diferença entre tipo, dois tipos de pessoas, que é os teus pais disseram para seguir o que eu gosto, por isso eu estou aí pelo que eu gosto. E outro que foi, os meus pais disseram para seguir isto. E depois tens dois tipos neste, os que estão a fazer aquilo que os pais disseram e não gostam e no fim do dia vão odiar o que fazem da vida, e aqueles que só se tornaram tipo automáticos. É quase que tipo o 9 to 5 o que vai fazer. É trabalho, é só trabalho. O que eu escolhi para a vida é só trabalho, não é para meter o que eu gosto na equação. Sim. O problema é ver às vezes isso em pessoas próximas. Não, e é aquela coisa do...
pelo menos para mim, o que aconteceu foi isso mesmo. Foi a dizerem-me que para eu seguir isto, e eu pensar, eu até gosto disto. Eu gosto disto, ok. Mas eu não tinha interiorizado que é possível fazer algo que tu realmente gostas. Tu gostas a sério, não só algo que tu dizes, isto é fazível. É algo que tu consegues todos os dias pensar, isto melhora o meu... Fazer isto faz-me ativamente feliz. Sim, sim. E isso é uma coisa que eu só interiorizei na faculdade. Só quando eu pensar, o quê? Calma, é possível eu fazer algo da minha vida que eu genuinamente quero fazer e não só tipo fazer para ganhar dinheiro e divertir-me nos tempos livres? Sim, e é essa a cena. Por mais que reclamemos, às vezes o sistema, qualquer coisinha que tu escolhas dá para tu ganhares dinheiro em relação a isso. Há umas mais difíceis que outras, há umas que têm melhores caminhos que outras, mas no fim do dia, se tu seguires e te esforçares, mesmo no que tu gostas, consegues lá chegar. Quem diria? A minha professora da primária tinha razão. É só fazer o que vocês gostam. Essas costumam ter razão. Essa tinha razão. Cagar no dinheiro. Só outra. Lá está, há quem negue. Se tu realmente fores bom no que tu gostas, has de encontrar uma maneira de ganhar dinheiro neste mundo. Sim. Com isso. E uma última nota que eu mencionei, mas não cheguei a comentar e queria só comentar e deixarem aberto para depois irmos para as sugestões culturais. Deixarem aberto para deixar aquele alimento para pensamento. Foi aquilo de. Pronto, eu não gosto muito da comunidade CDV porque isto e isto, mas depois o Luís, mencionado já, virou-se e disse que ele agora, estando em mestrado e interagindo com as pessoas e tudo mais, os investigadores com que ele fala, ele vê uma comunidade muito mais humilde e que está muito mais só no eu estou a fazer aquilo que eu gosto e estou na minha cena. E depois o pensamento que me vem depois é ok, mas o quanto dessas pessoas é que já não são tipo que ele vê isso, já não são tipo PIs, que esteja tipo pessoal que está mesmo à frente do projeto e que já está tipo garantido tipo, esse sucesso. Interessante, sim, de facto. Para estar a falar no mestrado. Sim, mas pronto. Ou então porque é que eu não tive essa impressão em 3 anos? Exato. Porque quer dizer, é estranho porque eu depois de falar com tantos professores, porque nós tivemos muitos professores, nunca tive essa impressão. Sim. Tive essa impressão se calhar com um professor, ou seja, um em 30. Poucos. Sim. É um bocado. Bem, fazer o quê? E o ambiente que ele está que condiciona mais esses professores poucos que tu vês na licenciatura estarem todos lá. Mas pronto, tendo esta conversa que foi um pouco de rant para desabafar e outro um bocadinho mais para avisar, acho que podemos ir para as sugestões culturais. Começa tu, Tiago. Começo eu? Ok. Primeiro de tudo, eu esqueci-me de mencionar um jogo a semana passada por causa do State of Play dos eventos, e a minha namorada ia-me matando por eu não ter mencionado esse jogo porque ela o adora, pelo menos a prequela. Foi o Mortal Shell 2. Pronto, está dito. Ok. Vai ser o Mortal Shell 2. E está incrível, o trailer está bom. Okay. Vai ver depois, está muito bom. Mas é tipo continuação ou é como se eles tivessem agarrado no jogo original e metido melhor? Digamos assim. Não é uma continuação, é Mortal Shell 2 mesmo. Okay. Tens mais shells, tens mais maneiras mais de... mortal. Mais mortal. Tens mais conchas, bro. Cuidado. E o trailer está tão bom. Para quem gosta de um Berserk, esse tipo de coisas, aquele trailer está muito bom. Violento que dói. Não, agora está mais para uma atenção. É, não é? Falou em Berserk. E eles meteram bandas de metal que pelo menos ela adora e o pessoal que está no metal adora. Mas enfim. Agora, a minha sugestão para esta semana. Eu, coisa de 2 dias ou 3, vi um filme de 56 de Burmese Harp, a harpa da Birmândia.
Não, A Harpa da Birmânia. Que é um filme anti-guerra e despertar espiritual. E deixa-me dizer, vi também que a minha namorada conseguiu meter os dois a chorar. Olha E que eu a chorar não foi veio umas lágrimas aos olhos, não, foi derramou mesmo. Fiquei com a barba ensopada. Foi bom. Barba que está agora, foi mas bom. sim. por isso é que atiro. Foi. Mas sim, aquilo foi um bom filme. Pedro, dá uma sugestão esta semana. Eu tenho duas. Uma é aproveitem a praia. A segunda é usem protetor solar. Está aí. Fugiu do cultural, mas é uma boa sugestão. Ir à praia é cultura, bro. I guess. Leiam o Estrangeiro então, tem praia. Ia bem. Não? Essa praia não. Principalmente tendo em conta o estado do nosso país. Pois é, não leio o Essa Estrangeiro. praia Não, não me metam na lista de que vocês sabem. Enfim. Imagina, alguém de extrema-direita ler o Estrangeiro e apanhar completamente a mensagem errada. É pensar, é assim mesmo. Acaba a parte 1 e pensar herói. Acaba a parte 2, injustiça do mundo. Exato. Eu também pensei isso, mas de uma forma um bocado diferente. Sim, eu também. Mas pronto, Hugo, sugere-me alguma coisa para esta semana. Eu sugiro. Infelizmente tenho pouca coisa. Porque exames. Não tenho consumido Sim. nada. Sim. O meu consumo tem se resumido a abrir boosters de Pokémon. Ok. E a ler semanalmente a Gachiakuta. Ok, acho que nunca tinhas mencionado. E é uma recomendação prevalente porque se as minhas contas batem certo, isto há de sair na mesma semana que começa o anime. Portanto, Certo. É para a semana. Isto vai sair. Próximo sim. domingo. Não, exatamente. Então pronto, então bate certo. Que o anime sai dia 6. Portanto, não. Quando isto sai, o anime sai depois, uns dias depois. Ok. E então, é bom, vale a pena. O anime está bom. Toda a temporada de animes este verão vai ser muito boa. Depois nós devemos falar sobre isso. Mas pronto, o Gachiakuta fica. Também fica porque se tudo correr bem, quando acabar os exames, vai ser relevante para umas coisas que vão acontecer aqui no Abrir a Porta ao Gato. Sim, eu ia dar esse teaser no fim. Se calhar 2 novos programas aparecem no Abrir a Porta ao Gato. E Gachiakuta vai ser relevante. Vocês veem depois porquê. Ok. Com ou sem spoiler? Que eu ainda vou eventualmente querer ler. Não, sem. Sem spoiler. Muito bem. Então, como últimas palavras, nunca é tarde demais para voltar atrás. Vão para o que vocês gostam e cuidado ao escolher, mesmo assim. Porque vocês podem não ter a certeza do que é que vocês gostam. E é isso. E quando escolhem, bebam água. Obrigado por assistir. E vemo-nos para a semana. Até para a semana. Tchau.